O lobisomem na estradinha de terra atacou meu ônibus. Olá, os fatos que irei relatar aqui ocorreram nos anos 2000, entre 2004 e 2005. Labutei bastante para sequer tomar coragem de contar essa minha história aqui. Até hoje tenho medo de passar em certas estradas, principalmente essas de terras cercadas por matas fechadas. Sinto arrepios toda vez que as imagens daquele ser grotesco voltam à minha mente. Irei te contar agora, detalhando o máximo que me lembro do que ocorreu. Na época eu tinha cerca de 35 anos. Havia passado anos em São Paulo, capital, tentando a vida. Mas infelizmente, nunca consegui me firmar em um só emprego. Não sei porquê, mas não consegui me sentir confortável lá, não era meu lar, afinal. Sabe quando você não se sente mais pertencente a um lugar? As pessoas não te entendem, a cidade não te entende, nada cabe mais onde deveria caber? Pois é, foi o que senti na época. Nós que moramos no interior sempre temos esse pensamento de ir para a cidade grande e ganhar a vida. Mas ninguém nunca nos diz o quanto temos que sacrificar para isso. Só sei que resolvi voltar para casa, quero dizer, minha casa de verdade, lá na minha cidade natal, no interior da Bahia. Não irei dizer o nome da cidade, por motivos de discrição mesmo. Mas entenda, é de fato uma cidadezinha de interior, no máximo 20 mil habitantes na época, uma boa parte morando em áreas rurais. Eu decidi voltar de ônibus. Era cerca de 1 dia e meio de viagem, mas valia a pena se considerasse o preço de uma passagem de avião até o aeroporto mais próximo de minha cidade natal, que de próximo não tinha nada. Peguei um desses ônibus interestaduais, de empresa pequena, que eu bem me lembro o quanto era velho. Eu juro, não sei como aquele ônibus ainda aguentava tanto tempo de estrada. Estava sendo uma viagem tranquila, saímos de madrugada de São Paulo, o ônibus tinha apenas algumas cadeiras vazias. Durante a viagem, quando não estava dormindo, estava proseando com outros passageiros. Pelo que pude perceber, a maioria deles iriam descer antes de mim. Vez ou outra, nos horários de comer, o ônibus parava nessas mercearias acostumadas a atender viajantes em rodoviárias para que todo mundo pudesse sacar seus lanches ou comprá-los no local, ao descer do ônibus. Entre minhas cochiladas eu percebia as pessoas descendo do ônibus, que à medida que a viagem ocorria, ia se esvaziando. A paisagem ia mudando, agora dava para ver de longe algumas montanhas, matas abertas e fechadas, e várias criações de gado em pequenos e grandes sítios. Eu não vou mentir, estava muito ansioso para voltar para minha terra, rever meus velhos amigos, minha família, a velha casinha de minha avó. Todas as boas lembranças se passavam em minha mente durante a viagem. Já era de noite, cerca de 20 horas, quando o ônibus fez uma parada em um restaurante de uma certa cidade, para que pudéssemos jantar e fazermos nossas necessidades. Naquele ponto, faltava pouco para chegarmos à minha cidade. Provavelmente pela manhã cedo, já estaria em casa. Naquela cidade discaram bastantes passageiros. O ônibus já estava quase vazio, só restavam cerca de 6 pessoas, além de mim e o motorista. Algumas desceriam em minha cidade, e outras após ela, no destino final. Embarcamos novamente quando fizemos tudo o que havia de ser feito e o motorista deu seguimento à viagem. A estrada a este ponto não era mais uma BR, e sim uma BA, não era o melhor dos asfaltos, alguns pontos eram bastante sinuosos e esburacados, então o ônibus balançava muito. Horas se passaram, e já era quase 23 horas da noite, o busão, que é como chamamos por aqui, balançava tanto, que estava muito difícil dormir. Puxei um livro, acendi a lanterninha de bolso que eu carregava e resolvi ler até dar sono novamente. Já que se eu dormisse, eu não sentiria a demora para chegar ao meu destino. Eu me sentei no fundo, onde só havia um senhorzinho por perto, que eu só conseguia ver os cabelos alvos e o brilhar de seu relógio de ouro enorme, naquela escuridão. O restante dos passageiros estavam todos sentados no meio e mais à frente no ônibus. Aproveitei que não havia ninguém ao meu lado e joguei minhas pernas sobre o assento vizinho. Fui lendo e me entretendo com a história que lia. Lembro-me que o livro que lia era Capitães de Areia, de Jorge Amado. Adorava o personagem professor, e até hoje é um dos meus livros preferidos. Me foquei tanto no livro, que quando olhei para o lado, na janela, percebi algo diferente. A mata ao lado que antes estava aberta, agora estava fechada e densa. Fazia muito tempo que não passava por ali, mas eu tinha certeza de que naquele ponto do caminho que estávamos a mata não deveria estar tão fechada.
Então percebi outra coisa: o barulho de estrada que o ônibus fazia havia mudado, não era mais de asfalto, e sim de terra de chão. Estranhei novamente, porque mesmo que a estrada fosse muito ruim, naquele ponto deveria ser asfalto, e não chão de terra. Olhei para o chão entre a lateral do ônibus e da mata e percebi que eu estava certo, era de fato um chão de terra. Fiquei curioso, olhei para a janela do outro lado e percebi que do outro lado também era uma mata bastante fechada. E a estrada estava cada vez mais estreita, mal daria para passar dois carros pequenos em direções opostas. Era claramente uma estrada rural, e não uma BA. Pensei, e cheguei à conclusão de que aquilo provavelmente fosse algum tipo de atalho do qual eu não tinha conhecimento. Mas muito me espantou o motorista preferir passar por um lugar assim naquele horário, mesmo que fosse encurtar aquele caminho. O relógio já mostrava que era madrugada, cerca de 2 da manhã. Era tudo muito pouco iluminado. Mal dava para ver nada de dentro do ônibus, e a lua cheia estava encoberta pela metade pelo céu nublado. Decidi então ir até o motorista e questionar o que ele estava fazendo e onde diabos estávamos. Levantei-me e fui caminhando devagar até a frente. Percebi no caminho que estavam todos dormindo, ou pelo menos pareciam estar. O ônibus estava andando devagar, por conta dos buracos na estradinha. E a cada buraco que passava, eu era jogado para um lado diferente. Com muito esforço cheguei na cabine do motorista. Ele se assustou um pouco com minha presença repentina ali, mas graças a Deus isso não tirou ele da atenção na direção do ônibus. Perguntei: onde estamos? Isso é algum tipo de atalho? Ele me olhou rapidamente e disse que era exatamente isso, um atalho. E que com isso chegaríamos à minha cidade antes ainda do amanhecer. Ele parecia um pouco alterado, seu tom de voz um pouco alto demais. Relevei, e tentei relaxar. Me direcionei novamente para o fundo do ônibus. Quando estava na metade do caminho, um solavanco muito grande ocorreu, e um dos pneus traseiros pareceu ter sofrido um baque enorme. Com muita força de vontade consegui me impedir de cair de cara no chão, me segurando entre os assentos. O motorista parou o ônibus na mesma hora. Ele pegou uma lanterna e desceu rapidamente. Todos no ônibus acordaram com o acontecido. Houve um burburinho, todos querendo saber o que diabos havia acontecido. Eu fui o primeiro a descer dos passageiros. Os outros vieram logo atrás de mim. O motorista estava com a lanterna apontada para baixo da roda traseira direita, como se estivesse procurando algo. Perguntei o que havia acontecido, e ele me respondeu prontamente: acho que o pneu furou naquele buracão lá atrás, eu acabei não vendo nessa escuridão toda e passei por cima. Naquele momento eu não entendi direito, como ele não tinha visto se a roda traseira havia sido atingida e não a dianteira. Quero dizer, se ele desviou a dianteira do buraco, então deveria ter desviado também a traseira. Não quis questionar ele, para não o atrapalhar ainda mais, mas não gostei nada daquilo. Já os outros passageiros, não pensaram muito em tentar ajudar o motorista. O questionaram de cara, por que diabos eles estavam naquele fim de mundo, porque ele havia pegado um atalho sem avisar ninguém, já que alguém poderia querer descer antes da cidade por exemplo, e falavam que tudo o que estava ocorrendo era culpa dele e de sua burrice. Ao contrário da discussão calorosa entre os passageiros e o motorista, a noite estava muito fria, e um vento muito forte cortava a lateral do ônibus, além de que finos pingos de chuva começavam a cair das nuvens carregadas. E foi aí que tudo começou a se tornar o pesadelo que tenho até hoje todas as noites. Um uivo, muito alto e grosso surgiu de trás da mata fechada. Não era uivo de cachorro ou lobo, como vemos em filmes. Mas sim um uivo mais como um esturro de onça, mas muito mais grosso. A discussão parou na hora, todos olharam ao redor, quietos. Uma das senhoras falou: o que diabos foi isso, meu Deus? E um jovem rapaz, talvez seu filho, respondeu: pareceu um animal. De prontidão eu sugeri que todos entrassem, se fosse algo como uma onça parda por exemplo, seria perigoso ficar ali dando bobeira. Quando me virei para a entrada do ônibus, percebi que o motorista já estava nela, se preparando para entrar. Ele olhou para trás, e um segundo uivo veio, agora mais alto, como se estivesse ainda mais perto da gente. O pânico se instaurou, o motorista já havia entrado, e agora os outros passageiros assim como eu correram em direção à porta em meio à gritaria e o empurra-empurra. A senhorinha que mais cedo questionou o que era aquele uivo tropeçou e caiu.
Seu filho e outro rapaz voltaram para tentar levantá-la. Eu ensaiei retornar para ajudar também. Quando olhei para trás, vi o que eu nunca acreditaria existir se eu mesmo não o visse. Um monstro enorme pulou sobre um dos rapazes, o que não era filho da senhora. Ele era peludo, com uma pelagem marrom escura com um aspecto molhado. Tinha uma cara de cachorro, cinza, olhos vermelhos enormes, assim como sua boca, com caninos enormes. Mas vestia uma camisa branca social, que estava aberta mostrando seu peito e completamente encharcada. Balançava a cabeça como um cachorro louco, e rosnava babando. Ele segurou o rapaz e prendeu suas garras nos braços dele, e tentava morder o pescoço dele. Eu estava aterrorizado, e o jovem filho da senhora, e a senhora olhavam paralisados para a criatura. Uma coisa era certa, ele ia abocanhar aquele homem e matá-lo ali mesmo. Então aí que eu percebi, no braço daquele bicho, ou melhor, daquele lobisomem, estava o mesmo relógio que havia visto no braço do senhorzinho que estava ao meu lado. Minha ficha caiu. Desde que o ônibus havia parado, eu não havia visto o senhorzinho, ele foi o único que não descera. Ou melhor, que eu não vi descer. Na esperança de ajudar, eu comecei a abanar meu braço para frente e gritar muito. Eu sei que foi loucura, mas eu não consegui simplesmente dar minhas costas para aquela situação, apesar de ser algo tão assustador. O lobisomem se sentiu incomodado, ele parou de tentar morder o rapaz e se virou para mim, cerrou os olhos e rosnou. Ali eu soube que seria o meu fim. Ele se levantou e ficou sobre dois patas, ou pés, que estavam arqueados para trás, como patas de animal mesmo. Quando ele voltou a ficar de quatro, preparado para pular sobre mim, o rapaz que até então estava deitado embaixo daquele bicho, puxou uma enorme faca da cintura e enfiou a mesma na região da perna da criatura. O lobisomem gemeu, dando um uivo muito alto de dor. Ele caiu e se levantou mancando, olhando para nós. Aquele ser emanava raiva pura, além de um cheiro de enxofre muito desagradável. De repente, de dentro do ônibus, todos que conseguiram subir começaram a gritar, tentando enxotar aquele ser dali. Eles estavam lá de dentro, assistindo toda a ação todo esse tempo. A senhorinha ainda estava estática, mas eu e os outros dois rapazes nos unimos na gritaria. O ser se sentiu acuado, ou algo do tipo, olhou para a faca na mão de sua quase presa, e pulou para dentro do mato. Podíamos escutar os uivos, ou gritos, do lobisomem vindo da mata. Não sei se era de dor, ou de raiva por não ter nos jantado. Ajudamos a senhorinha e corremos para dentro do ônibus. Lá dentro o motorista estava inquieto, nos questionando o que nós tínhamos feito. O que fizeram? O que fizeram com ele? Ele abriu a porta do ônibus novamente, nos ameaçou, dizendo que caso tivéssemos feito mal ao seu pai, nós iríamos pagar por aquilo. E saiu, ele adentrou a mata fechada, gritando pelo seu pai. Todos nós ficamos muito assustados, tentando processar o que havia acontecido. Esperamos o dia amanhecer, já que ninguém era louco de sair naquela escuridão com aquele bicho à solta, além de seu próprio filho, é claro. Quando amanheceu, agradecemos que nem o motorista nem o velho retornaram ao ônibus. Nós caminhamos pela estrada até acharmos um sinal de celular, que na época eram aqueles tijolões, e chamamos por ajuda. Quando chegamos à minha cidade, tentamos explicar o ocorrido, mas é claro que não acreditaram em tudo. Porém, emitiram um chamado de busca e apreensão ao motorista, por um possível sequestro, mas nunca encontraram nenhum dos dois. Até hoje penso naquele ocorrido, e fico me imaginando quantos monstros desse tipo existem por aí, e quantas vítimas aqueles dois fizeram daquela mesma forma. As únicas coisas que me restaram foram desconfiar de toda e qualquer situação e jamais subestimar o sobrenatural. Obrigado por me acompanhar até o fim dessa história.